Olá, muito bem. Boa noite oficial, mesmo que já estivéssemos aqui procedendo no sorteio das apresentações. Natália, me desculpa, Natália, me atrapalhei, porque hoje eu tinha que baixar os arquivos dos livros e depois fazer sorteio e tal. Não passei o link para ti. Me desculpe, pede desculpa para o Márcio também. Enfim, mas estamos todos aqui agora. A gente estava repassando a apresentação dele rapidinho antes também. Eu ia atrasar um pouquinho. Deu tudo certo. Mas é isso aí. Quando eu me atrapalhar aqui, me cobra, me chama lá, que daí eu passo o link. E, de qualquer forma, nós estávamos fazendo aqui o sorteio, né? Então, ficou assim a apresentação para aqueles que chegaram agora por último. Você Está Louco é o livro que vai apresentar em primeiro lugar, na sequência Lógica do Consumo, depois O Jeito Harvard de Ser Feliz, depois De 0 a 1, depois Pense Simples, se der tempo ainda, Scrum, e depois ainda temos 4 títulos para a próxima semana. A Laura diz que não está funcionando o microfone, mas vamos lá. A Laura é de qual grupo? Quem é que me diz aí? Qual é o grupo da Laura? É do primeiro, não? Professor. Oi. Você está... Não entendi, cortou o microfone, cortou o som. Pode escrever no chat ali. Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo. Tá, Laura, pense simples. Pense simples vai ser o quinto título. Tenta resolver essa questão aí até a hora da apresentação. Bom, pessoal, então eu já tinha feito aqui também um discurso inicial sobre a importância desse trabalho, né? E agora, então, nós vamos começar as apresentações com o título Você Está Louco? Eu vou abrir aqui, então eu vou entrar no formato de apresentação e vou abrir o PowerPoint e, por consequência, aí eu vou passando os slides na medida que o grupo for orientando, ok? Me confirmem se já estão vendo. Ô, prof, olha só. Sim. A gente teve uma alteração no nosso. Aí, se tu puder baixar o slide da nossa colega, da Luana, que está com ele atualizado, ou se tu quiseres que eu apresente. É do Pense Simples? Não, é o Jeito Harvard de Ser Feliz. Tá, não, tranquilo, quando chegar a vez de vocês, a gente combina isso, só para eu não ter que sair aqui de novo, mas tu pode apresentar pela tua versão também, né? Não tem problema. Professor, Tu pode fazer a tua apresentação. Oi? Prof. Oi, Sérgio, fala. Tinha que ser pelo PowerPoint ou pelo PDF? Porque tanto faz. Tanto faz? Tanto faz. Tudo bem. Tá, obrigada. Tá. Bom, estão com a tela aí? Você está louco? A tela de abertura? Sim. Tudo certo? Então, assim, eu só gostaria que se apresentassem os componentes do grupo e aí podem iniciar. Mas que me dessem o nome de todos agora, no início. Boa noite. Ô, professor, eu não posso fazer a apresentação pelo meu, porque o senhor fica ali aparecendo o próximo slide. Ou o senhor não consegue tirar isso e deixar maior? Ah, não tá a tela inteira? Não. Fica aparecendo o próximo slide. Ah, não, parei.
Modificou, não? Não. Também não? Não. Tá, então, peraí. Ele deveria abrir a tela toda. Não tá a tela toda ainda? Não. Não, tá bem estranho. Ele fica mostrando o próximo slide, ele não tá em apresentação, parece. Sim. Tá, então tu entra, eu vou sair da apresentação Certo? e tu carrega por aí. Ok, tu já pode iniciar. E aí já vamos me falando o nome dos componentes do grupo. Eduardo Matheus Ferreira, Júlia Gonçalves e Matheus Augusto Rosa. Tá aparecendo a tela para mim, tá? Aham. Agora você tem que dizer se vai estar inteira aí para vocês. Tá inteira. Tá bem Pode certo. tirar aquela barrinha, pode tirar aquela barrinha ali de baixo, clicar em ocultar ali, né? Tá inteira. Perfeito. Tá. Primeiro, eu inicio a apresentação. Boa noite a todos os colegas, né? E o livro que a gente pegou foi Você Está Louco, do Ricardo Sennler. A gente separou o que foi para nós os principais capítulos, o que realmente somaria alguma coisa na administração. Então, no início, a gente descartou os primeiros. E meio que foi mais que um resumo, que no início do livro ele começa falando um pouco da vida do Ricardo, tipo, desde uma criança que gostava de rock e tinha inspiração no... Eu já podia começar, né, a apresentação? Que desde... Sim, segue. tá. Que desde criança ele se inspirava em rock, ele tem inspiração em familiares, que ele relata, no caso, o primo dele. Ele relata até uma história bem interessante do primo dele, mas que é um pouco irrelevante. E até os dias de hoje, que ele acabou escrevendo o livro, né? E demonstrando um pouco da carreira dele, tipo, como sucedeu, assim, da infância dele o interesse de gerir uma empresa. Que no caso seria a empresa do pai dele, a Senco, que o livro todo, por mais que ele aponte outras empresas que ele conseguiu gerir, o foco do livro é a Senco. Daí, num dos primeiros capítulos que a gente achou importante foi Empresa Enxuta Corpo Pesado, que foi aonde ele já tinha, ele tinha 18, 19 anos e ele estudava ainda. E ele sempre quis gerir a empresa, administrar. E ele via que a empresa não estava muito bem administrada pelo pai, porque o pai ele não tinha uma visão, assim, ele não queria crescer. A empresa estava focada num só nicho, e o pai dele estava satisfeito com aquilo. E daí, de tanto insistir para o pai, que pediu uma oportunidade, né, de mostrar que ele era capaz, o pai dele não deixou. Daí o que ele fez? Ele pegou e ele foi atrás de uns consultores, amigos dele, e ele decidiu investir em outra empresa, que se chamava Escadas Patamar, o nome da empresa. Onde para gerir essa empresa, ele não ia gastar nenhum real. Ele ia entrar praticamente com o trabalho. Só que ele ia ser o gestor, ele ia ser o sócio majoritário dessa empresa. E lógico, ele fez um contrato com o dono e ele ia pagar as ações dessa empresa como? Com os futuros lucros que ele traria à empresa. Daí, num momento que ele foi assinar o contrato, o pai dele viu o que estava perdendo, né, e a determinação dele em relação de querer seguir na vida administrativa. E é quando o pai dele se manifesta e pede para ele cancelar o contrato, sendo até que ele pagou uma multa de 200 mil reais, 200 mil reais, porque ele já deixou de assinar o contrato em cima da hora, né? Daí, beleza.
ele pegou, o pai dele pagou a multa e ele foi administrar a Cenco. O pai dele transferiu para ele 51% das ações da Cenco e deu o poder aquisitivo para ele de administrar a empresa. De início, quando ele chegou na empresa, ele já tinha uma noção de como estava a situação da empresa na época. E o que ele decide fazer assim de imediato, que acabou, como eu posso dizer, não prejudicando, mas por mais que teve um retorno no futuro, acabou sendo um impacto para a empresa. Ele decidiu demitir, pelo menos, foi 21 pessoas, que eram gerentes e supervisores de cargos. Ele fez uma limpa no quadro funcional da empresa. É isso. E por tudo isso, porque ele viu que tipo, havia dentro da empresa um sistema corrupto, que o pai dele não conseguia fazer nada contra aquilo. Porque simplesmente o pai dele se viu de mãos atadas. Porque o pai dele não queria arriscar o tanto que ele arriscou. Por isso ele acabou fazendo esses cortes. Em meio a tudo isso, ele acabou, tipo, ele entrava na empresa às 7 horas da manhã e tinha dias que ele relata no livro que ele saía meia-noite, finais de semana ele nem conhecia. Lógico, em meio a tanta rotina de trabalho, ele começou a se afundar e tentar resolver a questão que ele deixou a vida dele de lado. Aí o título, empresa enxuta, corpo pesado, se dá em questão disso. Que de tanto trabalho e comer, sabe, a alimentação não estava regular, ele estava comendo muita besteira, ele começou a ganhar peso. Daí era tipo, ele só trabalhava e comia demais. Daí ele começou a ganhar peso e ele relata durante o capítulo que ele chegou a pesar 105 quilos. E numa viagem que ele fez para Nova York, tem alguém com o microfone ligado. Tá dando um ruído. E daí ele relata que numa viagem que ele foi para uma conferência em Nova York, ele acaba, tipo, passando mal, com falta de ar, porque ele já estava obeso nessa época. E ele acaba ficando com muita falta de ar. E ele começa a passar mal. E no momento que ele para no hospital em Nova York, ele arruma até no futuro, se torna amigo dele, um médico que, tipo, na esperança dele, a todo momento, ele pensa que ele tinha ficado doente pela empresa e que o estado dele era terminal, sabe? Tipo, ele é meio irônico falando isso durante o passar do livro, só que não era. Daí o médico chega nele e apresenta a situação dele, diz, olha, você não tem nada, você está super bem. E daí ele diz, fica surpreso, né? Só que, tipo, ele é o tipo de pessoa, tipo, ah, beleza, tô bem, ele pretenderia continuar trabalhando e a vida dele ia ser normal, mesmo ele estando daquele jeito. Só que o médico, antes da alta para ele, que é bem interessante, o médico leva ele na ala cardíaca do hospital, que é onde ficam os pacientes internados por obesidade e disfunções, que, tipo, eles necessitam de um auxiliar, e ele leva ele até essa ala e diz, olha, se você não se cuidar e não, como eu posso dizer, organizar a sua vida e dar preferência para a sua saúde, é aqui que você vai parar. Daí ele falou, e não adianta você ter sonhos e não conseguir realizar nenhum, porque vai ficar aqui preso e tenha certeza que a alimentação daqui vai ser bem pior do que você possa imaginar. E aí em diante ele volta para São Paulo, onde é a empresa, e ele define assim, uma carga horária justa para ele, né? Tipo, ele entrava às 7 às 8 da manhã e saía às 7 da noite, e finais de semana ele nem queria saber de trabalho. Ele ajustou a alimentação, tudo, fez dieta para melhorar, assim, a saúde dele. E daí mesmo a gente, assim, na esperança, meu Deus, agora ele vai parar de trabalhar que não louco, a empresa não vai sair do lugar. Ele ainda consegue bons resultados para a empresa. E ele começa a mostrar já de início a importância que as pessoas têm dentro de uma empresa. Muito mais importante que máquinas ou ativos nela. Daí, aqui é o que ele segue relatando aqui nesse próximo capítulo. Tempo pode ser mais que dinheiro. Aqui passa um tempo, ele consegue botar a empresa em ordem, né? Tipo, não em ordem total, ele consegue reestruturar a empresa e fazer com que ela se mantenha em equilíbrio. Não que ela fique já de cara, vire uma empresa de sucesso. Ele consegue botar a empresa em ordem e ele decide realizar uma viagem até o Saara.
que é onde ele começa, assim, tipo, ele começa a pensar da importância do tempo na vida das pessoas. E, tipo, ele reflete muito durante essa viagem. Tipo, primeiro, ele fez essa viagem e ele conseguiu ver que a empresa ia continuar bem, sem a presença dele. Segundo fato, é que ele vê como as pessoas deixam de fazer diversas coisas durante o seu dia, né? Por estarem presas no trabalho o dia inteiro. E aí que começa, tipo, como o professor já tinha dado uma introdução muito abrangente na aula, quem lê o livro, né, a gente fica muito esperançoso. E agora que começa a transformação. E a gente, por isso eu botei ali, começa aí a criação de seus programas voltados às pessoas, e é o que a gente vai ver nos próximos capítulos. Daí, beleza. O próximo capítulo também, que é importante a gente falar, a empresa cresce, mas do jeito antigo. Ele acaba totalmente com o sistema corrupto dentro da empresa, voltando, né, de início, quando ele fez a demissão. E o que ele decide? Para garantir o sucesso imediato e o mais rápido possível, ele decide fazer a contratação de pessoas que ele denomina assim, pessoas de sucesso no seu segmento, que é quando ele contrata duas pessoas principais no livro, que é um gestor de contabilidade, que é renomado, e um de recursos humanos. E, lógico, ainda ele completa as áreas faltantes, né? E ele também dá muitas oportunidades para as pessoas dentro da empresa. Antes de pegar, assim, tipo, abrir o catálogo de emprego para o externo, ele ainda primeiro procura dar oportunidades para o pessoal que já faz parte do corpo funcional. A empresa começa a dar resultados positivos e com pouco tempo já começa a ter assim, um aumento significativo no capital e nos resultados. Tanto é que eles começam muito rápido com o crescimento no segmento de produção, que antes eles eram muito focados só na área naval, e agora eles começam a abrir o leque dentro do mercado. Agora minha colega Júlia. Agora sou eu. Nesse capítulo, né, ele busca a ajuda de um contador antigo para comprar novas empresas. Aí eles fazem lista de empresas que eles queriam comprar, botam requisitos, né, para essas empresas. Aí ele resolve que para melhorar, né, a empresa que ele já tem, ele tem que ter reuniões com todos os setores da empresa participando. Que ele chama assim, como se fossem reclamar dos patrões. Essas reuniões, elas começaram pequenas, com melhorias de espaço de uso coletivo. Mas, futuramente, né, elas começaram a definir, né, no tempo de crise, quem também seria demitido. E aí eles tinham uma série que eles buscavam, que era assim, mais de 50 anos ou 3 anos de empresa, eles pensavam em grupo para demitir, pelo fato de mais de 50 anos não ter uma recolocação tão fácil no mercado de trabalho, e menos de 3 anos de empresa, né, por ter pouca ligação com a empresa. E aí todo mundo era colocado, né, a votar quem seria demitido. Aí o Ricardo, ele notou que mesmo com essas reuniões, nenhum dos seus operários tomava café na sala do colarinho branco. Aí ele disse que ele teria que juntar mais a empresa. E o que ele fez? Ele colocou essas redes cearenses como que eu vou falar assim, no pátio da empresa, para ser uma séstia depois do almoço. Só que hoje, não é somente uma séstia depois do almoço, ele encontra em todos os horários pessoas lá conversando, tanto os operários com os colarinhos brancos, coisas que antes não aconteciam. E aí ele fala bastante da vida dele também nesse capítulo, mas eu pego mais só a parte da empresa, porque eu acredito que ele fala muito da vida dele no livro, e aí fica meio que cheio de vida de Ricardo e pouca da vida da Senko. E esse capítulo é isso. Pode passar, colega. Eu acho que sou eu de novo, porque eu perdi o meu roteiro. Aqui, por que ser lembrado? Buscando o sucesso da empresa, ali no capítulo anterior, até eu vou voltar um pouquinho só para dar uma ênfase, que depois que ele consegue ajustar a parte administrativa da Senko,
ele decide fazer a união dessa empresa com outras empresas, tipo, que procuram ser do mesmo segmento. Então, tipo, ao mesmo tempo que ele administrou a Senco, ele conseguiu fazer com que o quadro dela ficasse estável, ele já sentiu liberto, tipo, como ele parou de sentir aquela pressão, tipo, ai meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para mudar, ele conseguiu botar tudo em ordem, aí ele abriu o leque e começou a procurar outras empresas para investir. Beleza. No próximo capítulo, porque ser lembrado, ele questiona, ele fica muito pensativo em relação de como ele vai ser lembrado pelo mundo. Se é só pela forma com que ele geriu a empresa do pai e colocou nela processos inovadores, ou se ele vai ser lembrado pelos demais, né, pelas demais pessoas mundo afora. E é o momento que ele decide escrever o primeiro livro dele, que se chama Virando a Própria Mesa. Esse livro, ele fez uma viagem se afastando totalmente da Senco e da outra empresa, que era Anro, o nome, Aro, era H-A-R-O. É raro o nome da outra empresa. Ele se afasta totalmente da gestão dessas duas empresas só para focar no livro. E ele passa, eu acho que mais de 3 meses fora da vida, totalmente isolado. E ele escreve, o que é bem intrigante, que ele escreve à mão 900 páginas do livro dele. Que daí, voltando para, depois desse período de recesso, voltando para a empresa, ele pede para a secretária dele aí transcrever tudo aquilo, datilografar, que era na época. E isso acaba virando só 300 páginas. Aí ele lança esse livro dele, e após muitas recusas das editoras, ele consegue uma que consegue lançar o livro dele no mercado, que é a editora Nova Cultural. De início, na primeira noite de lançamento, ele consegue vender 200 exemplares, só na noite de lançamento. E daí ele relata, o que eu achei bem interessante, que depois de 4 anos, o livro dele, que é o Virando a Própria Mesa, estava entre os 10 livros mais vendidos do país. Com isso, ele vê o impacto que teve, né, o livro dele, até porque ele estava recebendo muitas cartas desse livro, e ele procurou responder todas as cartas. E com isso, ele viu que tipo, não podia parar só no livro, que é quando ele decide fazer a primeira palestra aberta ao público. Antes ele fazia pequenos seminários, tipo com gestores, administradores, palestras em faculdades, e ele decide fazer a primeira palestra aberta no ramo administrativo, que acabou reunindo 8.400 pessoas. Esse daí é o colega Matheus que vai apresentar. Bom, estão me ouvindo? Sim. Tá, já minha conexão. Nesse capítulo, o Ricardo ele decide se lançar na mídia. Ou seja, ele recebe uma proposta de começar a atuar no rádio. E naquela época, nos anos 90, o rádio era muito utilizado, né? E na época, quando ele começou o processo de estudo para o programa de rádio, eles ofereceram para ele um horário tarde, assim, de um dia da semana, para ele começar o programa de rádio dele, na Rádio Eldorado, São Paulo. E ele não, eu quero um horário nobre. E os administradores lá da rádio, não, de começo sim, não, por que tirar um horário nobre que só passa notícia, tempo, previsão de tempo e temperatura, e botar o programa dele, assim, sabe, numa sexta-feira ainda, que ele queria, assim. E aí, com muito custo, assim, eles aceitaram. Na época, foi muito inovador, porque foi um talk show. Ele entrevistou muitos famosos, assim, do ramo administrativo, e foi muito inovador, assim, para a época, e fez muito sucesso. Tanto que a audiência dele na sexta-feira batia qualquer recorde dos outros dias da semana, assim, da rádio. E nisso durou 1 ano, esse programa dele, porque, segundo ele,
ele já tinha entrevistado durante esse um ano todas as pessoas mais interessantes, assim, que ele tinha para entrevistar, que sabia que era sucesso para a rádio. E aí, se não fosse para entrevistar pessoas interessantes, que não fosse dar retorno para a rádio, ele decidia parar. E aí foi onde ele decidiu parar com o programa de rádio dele. Na época até teve bastante repercussão, porque os ouvintes queriam que ele continuasse com o programa. Logo então ele começou no jornal Estadão, lá em São Paulo, que ele escreveu por um breve tempo, assim, que daí ele começou ele escreveu um dia uma coluna, que era para um dia da semana que saía, e aquela coluna criticava, na época, o patrocinador do jornal. E aí, os coordenadores do jornal decidiram não postar a coluna dele naquela semana por causa disso, por estar criticando o patrocinador do jornal. E aí ele decidiu não escrever mais para o Estadão por causa disso, por não poder ser ele mesmo ao escrever o que ele queria, entendeu? Daí, logo após, o jornal Folha de São Paulo, que era um jornal que não era tão conhecido na época ainda, estava crescendo, assim, ele começou a escrever para a Folha de São Paulo com um caderno de domingo que tinha bastante destaque, assim, era praticamente uma página inteira, assim, só dele. Daí foi onde ele começou a ter mais sucesso ainda, entendeu? Ele escreveu durante 3 anos. Só que como ele escrevia, e ele sempre é muito polêmico, assim, com as coisas que ele escrevia, ele começou a receber muito represálias, assim, por conta de famosos, de políticos, entendeu? Que ele criticava durante o que ele escrevia, pela sua sinceridade, assim. E aí ele recebeu muito processos judiciais, assim, em conta disso, por difamação. E nisso o advogado dele começou a orientar ele em questão disso, sabe? Aí daí ele decidiu parar de escrever por conta de tantos processos judiciais, assim. E aí depois ele teve uma breve passagem pela TV, mas muito pequena, assim. Uma aventura Tecnocola. O Ricardo, né, no início do capítulo, ele já fala que o Brasil ele não pode ser dirigido pela elite, porque as maiorias das pessoas não são a elite aqui no Brasil. E ele ressalta muito, né, ele pensa muito, será que é uma crise ou é uma oportunidade? E aí ele pensa assim, desse jeito eu tenho que motivar os meus funcionários. E aí, o que ele tinha feito no escritório, todo mundo podia escolher, né, as cores da sua parede, do seu uniforme, disso, daquilo. E os operários, eles não podiam, né, os metalúrgicos. Aí ele passou que todos deveriam escolher, por votação, a cor do uniforme, da parede que estava ao seu lado, e até das suas máquinas. Tipo, cada metalúrgico, ele tinha uma máquina, e ele passaria a escolher a cor daquela máquina. O que resultou, né, ele acabou com os gastos de manutenção e de limpeza, porque todo mundo trabalhava muito feliz ali, né, dos operários, e não tinha mais que alguém fazer a limpeza das máquinas, né, e alguém fazer as manutenções. Quem trabalhava mesmo fazia, porque gostava daquilo ali. Aí, nesse período, né, teve a greve dos metalúrgicos, que foi o sindicato que definiu. E os funcionários dele não queriam entrar nessa greve. Então, o sindicato solicitou, né, uma reunião na empresa e tinha porteiro esperando e tudo mais. E eles disseram assim, a gente vai entrar aí, como eles estão trabalhando, eles vão nos agredir. E aí, quem recebeu disse, não, eles estão esperando. Aí foi definido, né, lá na reunião, tava todo mundo sentadinho esperando para escutar que eles fariam 6 dias de greve. E o que nesses 6 dias de greve, eles poderiam tomar café e almoçar nas 5 normalmente. Só que o Ricardo, ele não podia, né, dar um motivo para eles continuarem de greve. Tipo, não sei explicar direito como que ele fez, né, porque ele não fala muito, mas ele criou um banco de horas, digamos, naquele tempo, que não podia, eu acredito.
para que ninguém fosse prejudicado. Aí, depois disso, né, durante esse tempo, ele fez um programa com que todos da empresa conseguissem saber o balanço, onde estavam os lucros, né? E todos começaram a ganhar participação nos lucros. Então, ele fez de uma forma que todo mundo conseguisse visualizar, porque ele explica, né, que o balanço mesmo por um contador, somente o contador entende. Ele fez parte da direção da FISP, e foi muito engraçado, porque lá era tudo muito correto, muito certo. Tinha cartão ponto, 7 horas da manhã, certinho, 5 horas da tarde. Ninguém podia não fazer aquilo ali, porque o cartão era retirado 15 minutos depois das 7, né? E às 5 horas, o cartão era recolhido e só voltava às 7 horas, porque todo mundo bateu o ponto. Como, assim, muito certo. E o que ele fez, né? Para mostrar o jeito dele na FISP, ele colocou que cada dia, um funcionário iria bater o ponto de todo mundo e fazer certo por todo mundo. Um dia eu vou lá e bato o ponto de todo mundo e todo mundo chega o horário que quiser, sai o horário que quiser. E o que aconteceu? Em 40 dias eles receberam muitos elogios, que por eles estarem no horário, por terem conseguido fazer todo o trabalho deles, por chegarem no horário. E a Fiesp não sabia que eles estavam chegando no horário que queriam e saindo do horário que queriam, justamente por ter alguém fazendo aquilo ali por todos os dias de cada vez. E aí ele colocou que de nada valia todo mundo chegar no horário certo, mas não rendia nada. E também diante da crise, né, ele pensou que deveria reduzir em 30% dos seus funcionários. Só que foi colocado em reunião e todos eles, vendo a situação, diminuíram em 25% os seus salários e passaram a fazer os serviços dos terceirizados, que era como o almoço, a limpeza, e todos tinham os seus afazeres. E foi um baita corte de gastos para ele, a redução do salário pela reunião que todos concordaram para continuar trabalhando, porque era um tempo de crise, né? E ele incentivou muito e mostrou para todo mundo o seu papel, o seu lugar, falando que mesmo se ele demitisse, a empresa perderia lucros, mesmo ganhando nos salários, sabe? Aquilo ali ficou muito claro para todos que eles deveriam continuar, mas que não teria como continuar recebendo a mesma coisa, senão teriam que ser reduzidos. Mas foi uma coisa que, assim, essa redução de 25% foi decidida pelos funcionários, ele não teve nada a ver com isso. Eles que disseram, em vez de diminuir 30% do nosso quadro de funcionários, vamos diminuir o salário de todo mundo igual, para ficar tudo certo, entendeu? Foi isso, basicamente, nesse capítulo. Pode passar. Tá. Júlia e grupo, Matheus, Eduardo, agora eu vou pedir assim bastante objetividade, porque vocês ainda têm muitos slides e o tempo já está estourando. Então, eu sugiro, inclusive, que os slides que dizem respeito mais às questões pessoais, ele ainda vai viajar, ainda tem, né, a publicação do Maverick no exterior e tal, mas que se atenham agora nos slides que tratam das políticas internas dentro da empresa, as questões mais de gestão, ok? E se tiver que pular alguns slides, pulem aqueles da vida pessoal dele. Tá certo. Eu só vou complementar, então, já que sobre a vida de gestão. Aqui não ficou, a gente não deixou muito claro que quando ele entrou na Senco, ele pensou assim, tipo, quem entende mais da parte de vendas do que quem faz, né? Entende? Tipo, ele fala, um vendedor não sabe o quanto vender se não souber o quanto um operário produz. E é aí que a colega falou ali, que foi decisão dos colaboradores, ele criou comitês de cada área. Tipo, da área operacional, ele criou um comitê, área de venda, área de marketing, que não tinha na época na empresa. E com esse comitê, cada comitê teve um líder. O que era, tipo, tinha o gestor acima do líder de comitê, só que cada comitê tinha um líder. E só por isso ele conseguiu o consenso, na época, de reduzir a carga horária e o salário para não demitir os funcionários. Daí a escolha de Sofia é um pouco pessoal da vida dele, que é quando ele relata que ele se candidata para a prefeitura de São Paulo e apresenta um plano muito, tipo, um plano muito absurdo até no tempo de hoje, só que realmente poderia dar certo, e ele é linchado, e é quando ele se afasta
da administração e da política e decide escrever um novo livro, que é o Maverick, que é ele transcreve o livro dele, virando a própria mesa, para outra língua. Esse livro, ele foi lançado em Nova York, e lá ele teve 62 reuniões, que conseguiu o contrato com 134 países, ele conseguiu o contrato. E o livro dele foi transcrito em 34 línguas diferentes. Chegou a 1 milhão de cópias vendidas no mundo. Depois disso, ele decide fazer uma turnê de 108 dias pelas cidades do qual o livro foi transcrito, e ainda, depois de um certo tempo, ele ainda não recebia sobre o livro, ele recebia, como pode ser, os direitos do livro, depois de 4, 5 anos, que ainda estava sendo transcrito em outras línguas. Deu. Nesse capítulo, né, ele fala, assim, né, dos programas que ele criou para a Senco, que é o Aposente-se um pouco mais cedo, que a gente já teve até um trabalho falando sobre ele, que é daquele que tu não vai às quartas-feiras para te fazer coisas que tu não vai conseguir fazer com 80 anos depois de aposentado, mas depois de aposentado você pode voltar a trabalhar quantas quartas-feiras tirou de antecipação de aposentadoria. Aí ele fez outro programa, né, com o deslocamento dos seus funcionários. Ele não destaca o nome desse programa, mas ele é da seguinte forma: ele flexibiliza os horários de todos os funcionários, né, porque ele viu que seus funcionários estavam gastando muito tempo de deslocamento e não, tipo, tempo perdido, né, para a empresa e para os funcionários, para todo mundo perdendo tempo. Para ele, o tempo não é só dinheiro, mas é satisfação de vida, é melhoria de vida, é qualidade. E aí ele passou que dentro de São Paulo são 6 escritórios, cada um trabalha no mais próximo, o horário melhora, até por causa do horário de trânsito em São Paulo, que é bastante complicado. E aí ele tem o Namore com a Senco, que eu achei muito legal. Que é assim, que ele é baseado, que tu envia um currículo teu, passando breves informações com alguns status. Verde, quando a vida está bem, né, no momento, mas você quer alguma ligação com a Senco, porque é um conhecimento da Senco para saber se realmente você vai querer namorar, trabalhar com a Senco. Laranja, se você tem um emprego, mas tu tem dúvidas, né? Se tu trocaria ou não o teu emprego. E vermelho, quando tu não tá contente ou não trabalha. Assim, né, a Senco iria te convidando para almoços, reuniões, e até para trabalhar em alguns dias das tuas férias. O que isso causou, né? O Namore com a Senco. Ele diminuiu totalmente, né, a rotatividade da empresa. Porque só entram pessoas que já conhecem a Senco, que já participaram de coisas, assim, para fazer parte realmente da vida da Senco, namorar com a Senco, trabalho com a Senco. Bem, muito legal essa parte do livro. Pode passar, colega. Aqui eu vou apresentar eu mesmo, acho, esse capítulo. Ele começa a pensar um pouco sobre a responsabilidade social e existencialismo, mas eu acho que é uma parte do livro muito voltada para a vida dele. Só que, tipo, ele começa a pensar assim, ele faz você mais objetivo. Ele começa no entorno dele a se reunir com pessoas ricas, tipo, do mesmo ramo que ele, só que se consideram milionárias e têm muito dinheiro. E dentro desse entorno de pessoas, ele começa a enxergar o que realmente importa para essas pessoas. E aí ele começa a fazer essa reflexão do existencialismo. Porque do que adianta juntar tanto dinheiro? Tipo, para que acumular tanto se não conseguir gastar durante uma vida e não poder ajudar, tipo, absolutamente ninguém? Daí aqui eu acho que é importante falar que é o primeiro, eu acho que é a primeira vez que a Senco passa por Maus Lençóis. Até anteriormente ele se associou a muitas empresas, mas ele não gastou nenhum real da empresa, da Senco, no caso. A proposta dele em todas as associações, a empresas, era o seguinte: ele entrava, a empresa não estava muito bem, porque ele escolhia, né, as empresas, ele pegava preferencialmente uma empresa que fosse perto do mesmo segmento de materiais e produtos, serviços da Senco, e ele procurava assim, essa empresa não está muito bem, vou botar ela em ordem.
E o que ele oferecia para o dono, para os sócios da empresa? Ele entrava sem nenhum tipo de capital e ele pagaria a empresa com os lucros delas. Então, isso aconteceu em diversas empresas que ele geriu durante o tempo, só que ele não relata o nome de todas. Ele fala um pouco do segmento de cada uma, só que ele não relata o nome das empresas em si. E aí ele mostra como ele foi capaz de tirar uma empresa que estava assim, ó, atulhada de conta, que não sabia o que fazer, além de conseguir em pouco tempo botar a vida financeira da empresa em ordem, ele conseguia tirar o suficiente para pagar o que ele determinou no contrato mensal, para pagar o custo da empresa, né? E é em 2000 que ele cria a 5net, que é o comércio, o lançamento da plataforma, da internet no Brasil. Que é quando ele liga a 5 a plataformas digitais, né, e ele compra software para facilitar a comunicação interna dentro da empresa. E nisso ele decide aliar a Bitkom, que na época era uma empresa de construção, que era tipo tudo digital. Na época, em 2000, eu até me surpreendi. Li de novo esse capítulo. E ele fez um investimento nela de 500 mil. Foi 500 mil dólares na época. E essa empresa, ela agia de uma forma. Eles faziam um projeto dentro dessa empresa, salvavam. Daí os projetistas, no caso, salvavam. Daí a empresa de materiais de construção, no caso, botava o valor delas. E tipo, era como eu posso dizer? Jesus, a gente tinha tanta coisa para falar que a gente se perde. Ele é tipo um banco de dados, que fazia a soma de tudo que precisava, vamos supor, para a construção de um prédio. E beleza, por um tempo a empresa teve uma rentabilidade boa, só que teve uma crise nesse meio tempo, e a empresa simplesmente sumiu do mapa e se associou a outras empresas, com outro nome jurídico, e ele acabou por perder esses 500 mil. E ele trouxe tipo um rombo para quem nunca tinha perdido R$1 da empresa, só ganho. Isso foi um rombo muito grande na época nos ativos da Cenco. Tá, Eduardo e grupo, agora assim, ó, já estouramos bastante o tempo, então vocês têm que finalizar. Tá. Não vai dar para passar todos, selecionem aquilo que vocês acham 1 minuto para finalizar. Tá, peraí. Só para finalizar, tá? Então, ele sofre um acidente em 2005, ele quebra todos os ossos do rosto e ele bota 6 placas de titânio e 26 pinos no rosto. Não, eu acho que tu pode ir lá pro penúltimo. Peraí, então. Mais um. Mais um. É que esse daqui também era importante, mas... muita coisa importante, mas agora eu acho que tu tem que fazer isso aí, ó. Tá, o último capítulo, acho que foi, então, a conclusão do trabalho, que até a minha parte. Exatamente. Acho que tem que... Ele mostra, principalmente ao decorrer do livro, quem lê vai entender, que o quanto a inovação pode trazer a ruína de muitas empresas. Junto com a falta da capacidade dessas empresas, dos gestores, não aproveitarem a oportunidade quando passa. Porque quantas empresas deixam de crescer, deixando passar muitas oportunidades. E ele destaca muito fortemente o quanto é importante a valorização das pessoas dentro do negócio, que foi através das pessoas que ele conseguiu o sucesso da empresa do pai. É isso. É que tinha mais coisa, mas eu já me estendi demais. Desculpa. Ok. Assim, ó, realmente o grupo trouxe muitas informações do livro, e tem muitas, mas a gente, infelizmente, não tem tempo suficiente para que se possa aprofundar como até deveria, né? Mas são muitos títulos, muitos livros, e temos muitos grupos para apresentar. Mas eu acho que essa apresentação que o grupo traz mostra essa diversidade existente na vida do Ricardo Sandler, que era, como a gente, né, comentou já em algumas aulas, lá no início do semestre, quando eu apresentei esse livro, né, uma pessoa realmente à frente do seu tempo. Ele traz esse elemento que, para aquela época,
era absolutamente incomum, que é o elemento da gestão participativa. Nós tínhamos modelos, naquela época, de regimes mais autoritários. Nós tínhamos muito demarcado dentro das organizações os níveis hierárquicos, os níveis de autoridade bem marcados, como eu disse. E em algum momento ele começa a abrir, a dar voz aos trabalhadores, aqueles que faziam parte da empresa, e traz essa nova forma de engajar as pessoas, de fazer as pessoas se sentirem partícipes do processo, de fazer com que as pessoas se sintam elementos que constroem juntos e tal. Isso muda a dinâmica. E vejam, nós estamos falando lá de 1980 e poucos, 1990, faz 30 anos que ele faz isso. Para a época, realmente é. E esses programas todos que alguns o grupo trouxe aqui. Então, vejam, hoje a gente fala, né, de algumas vantagens em função da pandemia, home office e tal, mas ele, na época, já estava buscando reescalonar, mudar horários, permitir às pessoas, né, estabelecerem melhores formas de trabalhar, muito antes destas coisas que hoje pensamos, e até pensamos em função das circunstâncias, e não por iniciativa. Tem empresas que continuam, por incrível que pareça, ainda apegadas a modelos arcaicos e ultrapassados. Sim. Oi, Júlia. Posso falar? Pode. Ele fala, né, também da vida escolar. Nossa, que é muito legal que ele fala que ele busca talentos e apresenta, tipo, gênios em matemática para ele. E, tipo, é uma coisa que acontece até hoje também, das empresas, de ter horário certo, bater cartão, o que para mim, né, para nós, que, sei lá, pensamos diferente, é um absurdo, né? E que nem a escola, né? Ela te ensina algo e te obriga a fazer uma prova, um negócio, sim, e só para ver se tu é bom naquilo. Mas será que é o teu talento? Exatamente, mas é que são essas formas também de criar consciência coletiva, né? Muitas vezes a pessoa tem uma ideia, mas não consegue fazer com que o grupo crie essa consciência, né, coletiva e de compreensão. Legal, muito bem, parabéns. Vou pedir que você, Eduardo, tu encerra a tua apresentação agora, tem que clicar ali de novo e sair do formato de apresentação. Ótimo. Agora eu vou iniciar. Vai falando, Eduardo, vai falando. Que é importante ressaltar, tipo, na época, isso em 1990, ele cria programas para a empresa que levam a empresa a total sucesso, que são programas que hoje são muito mal vistos por empreendedores e empresários. Hoje, em 2020, tipo, são programas que acabam sendo absurdos, entende? Aí eu nunca, até hoje, eu tenho trabalho desde 2015, eu nunca conheci ou fiz um trabalho, eu tenho um curso técnico também, uma empresa que tivesse algum programa parecido que pensasse mais nas pessoas do que no próprio ganho de lucros. E, tipo, são programas que realmente é uma coisa muito difícil da gente encontrar. Sim, o que eu vou te dizer? Assim, ó, hoje nós temos, eu tô registrando aqui a... Elisa, vou deixar que tu feche por enquanto, eu já vou pedir que tu abra a apresentação tua, mas deixa eu só fazer aqui, ó, eu estou apresentando, só para fazer o registro da presença aqui, ó. Tá, estou só passando aqui para registrar a presença de todos vocês. E aí eu já vou fechar a minha tela. É só para registrar a presença. Depois eu tenho que lançar nas minhas planilhas. E aí já pode... Ok. Eu vou só finalizar aqui que eu preciso ir no banheiro. A gente fez, o nosso grupo, no caso, a gente fez um arquivo Word completo sobre o resumo de cada capítulo. Então, se algum colega tiver interesse em ler só o resumo e não quiser ler o livro inteiro, pode pedir no grupo, a gente via. Caso contrário, é isso. Muito obrigado. Ótimo. Eu enviei esse arquivo sem querer, professor. Oi? Senhor. E não, eu enviei esse arquivo e não a apresentação. Ah, não, tranquilo, ótimo, não tem problema. Podemos compartilhar esse material
Eu vou abrir uma sala de interação com as apresentações todas, e aí nós podemos compartilhar. Essa postagem que vocês fizeram é para o processo de avaliação lá. Mas acho que é importante nós compartilharmos esses arquivos, né, tanto de apresentação, eventualmente, se alguém fez no Word e tal. Tá? Ok. Interrompi aqui, já fiz os registros, e agora vamos para a próxima apresentação. Agora sim. Elisa, Elisa, te pedir assim que acabou a gente se estendendo muito, eu vou interromper a gravação.